Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria possa entrar no seu coração, você que está me assistindo. Hoje aqui nessa gravação nós vamos um pouco refletir e aprender um pouco mais do que é o pecado, o que é verdadeiramente o pecado. O pecado é uma ofensa à lei de Deus, é uma transgressão da lei de Deus. Eu quero pedir para você que está aí me assistindo, abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3. Veja só o chamado que Deus faz para todos nós. Abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3. A Bíblia vai dizer assim: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus, e que ninguém nesta matéria oprima nem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas estas coisas, como já antes vô-lo temos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não ao homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Veja como é forte aqui, do versículo 3 ao versículo 8, e uma parte que me chamou mais atenção, esse versículo 7, quando diz: Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus lhe chama para a santidade e não para a impureza. Quem te chama, quem te atrai para a impureza é o inimigo de Deus e não Deus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos verdadeiramente meditar aqui nesse versículo 7, e como é belíssimo também o versículo 8. Veja que responsabilidade. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Veja só, que diz que se você desprezar esses preceitos que a gente acabou de ler aqui, que é o chamado de Deus, de você vir ter uma vida de santidade. Deus te chama para a santidade. Você desprezar isso, você não está desprezando um homem qualquer. Não é isso. Você está desprezando o próprio Deus. Veja só como é grave você ter a opção de não querer buscar uma vida de santidade. Será que você quer fazer da sua vida isso? Desprezar a Deus? Ou será que você quer ser diferente? Diferente dessa sociedade perdida, que lotam os bares se perdendo pelo vício do alcoolismo, das drogas. Quantos jovens não estão perdendo a vida assim? É muito difícil nós enxergarmos essa realidade hoje, mas é um fato. Então, você que está assistindo esse vídeo, Deus quis que você assistisse, para que você se sentisse tocado, mais ainda, a buscar uma vida de santidade e se afastar da impureza. Meus amados irmãos, nada melhor do que o Catecismo Maior de São Pio X, para que nós possamos ter uma reflexão mais aprofundada sobre o que é o pecado. Logo aqui, vai nos mostrar que existem dois tipos de pecado: o pecado original e o pecado atual. O pecado original nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando desobedeceram, quando ofenderam a Deus pela sua desobediência, eles transgrediram a lei de Deus, ou seja, eles desobedeceram à vontade de Deus. Então o pecado original é essa, nós herdamos dos nossos primeiros pais, é essa herança, mal, que nós herdamos. E o pecado original, meus amados irmãos, ele é apagado, ou seja, ele é combatido, destruído
pelo santo batismo. Quando você é batizado, é como diz aqui, ó. Que é o pecado original? O pecado original é aquele com que todos nascemos, exceto a Santíssima Virgem, lógico, e Jesus Cristo, né? E que contraímos pela desobediência do nosso primeiro pai, Adão. Como se apaga o pecado original? Diz aqui na questão 945 do Catecismo Maior de São Pio X. E a resposta é: o pecado original apaga-se com o santo batismo. Veja como é importante o batismo na vida da gente. Ele apaga, ele anula o pecado original. E daqui nós podemos ver que aqui na questão 944 que diz: que males nos causa o pecado de Adão? Resposta: os males causados pelo pecado de Adão são a privação da graça, a perda do paraíso, a ignorância, a inclinação para o mal, a morte e todas as demais misérias. Veja como é sério, como é importante o batismo. Você que é mãe, que ainda não batizou seu filho, corra atrás de batizá-lo o mais rápido possível. Aqui nós acabamos de ver a importância desse batismo. Então, meus amados irmãos, existem também dois tipos de pecado atual. O que é o pecado atual? Eu expliquei para vocês o que é o pecado original. O pecado atual é o pecado em que nós cometemos durante a vida, a partir de quando nós temos o conhecimento sobre o errado e o certo. Ou seja, quando nós temos o uso da razão, na verdade, como aqui diz. Que é o pecado atual? O pecado atual é aquele que o homem, chegado ao uso da razão, comete por livre vontade. Ou seja, quando você sabe que uma coisa é errada e você mesmo assim tem a opção de cometer aquele ato errado, você peca, né? A gente não peca por ignorância. Por exemplo, existem pessoas que cometem algo errado, mas por ignorância. Nós podemos ver isso nos índios, né? Os índios muitas fazem coisas que ferem a doutrina, mas pela ignorância deles, porque eles não tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina, eles ali não estão pecando, porque pecado por ignorância não é pecado, né? Não existe pecado quando a pessoa tem ignorância plena. Então, vamos aqui mais adiante, meditando aqui então, mostrei para vocês que existe dois tipos de pecado: pecado original, pecado atual, que a gente acabou de aprender o que é. E o pecado atual, também existe dois tipos de pecado atual, que é o que vai dizer aqui que é o pecado mortal e o pecado venial, né? O que é o pecado mortal? Aqui vai nos responder. Pecado mortal é uma transgressão da lei divina, pela qual se falta gravemente aos deveres para com Deus, para com o próximo ou para com nós mesmos. Está aqui mostrando o que é o significado do pecado mortal. Na questão 950 diz assim: que males causa a alma o pecado mortal? Veja, isso aqui é muito importante, certo? A gente ter conhecimento, para a gente sempre estar buscando arrependimento, buscando vigiar e orar. Nós temos que vigiar e orar, termos responsabilidades para saber como usar o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões. Veja só que males causa a alma o pecado original. Primeiro, priva a alma da graça e da amizade de Deus. Segundo, fala perder o céu. Terceiro, priva dos merecimentos adquiridos e torna incapaz de adquirir novos. Quarto, torna a alma escrava do demônio. Quinto, fala merecer o inferno e também os castigos dessa vida. Veja como é sério o pecado mortal. Quando você tiver consciência que você cometeu um pecado mortal, quando você fizer o seu exame de consciência e identificar que você cometeu um pecado mortal, busque o arrependimento e uma confissão o mais rápido possível. Porque quando nós estamos no pecado mortal, nós estamos afastados de todas essas coisas que acabamos de ver aqui. Certo? E o que é o pecado venial? O
pecado venial também é uma ofensa à lei de Deus, é uma transgressão à lei de Deus. Mas é uma transgressão mais leve, certo? Menos grave do que o pecado mortal. Aqui nós também vamos entender o que causa os prejuízos causados pelo pecado venial. Primeiro, enfraquece e esfria em nós a caridade. Segundo, dispõe-nos para o pecado mortal. Terceiro, faz-nos merecedores de grandes penas temporais neste mundo ou no outro, né? No purgatório. Então, assim, meus amados irmãos, aqui está o significado do pecado venial e do pecado mortal. Então, temos que sempre estar meditando nisso aqui. E tem também os vícios, né? Quais são os vícios que se chamam capitais? Os vícios que se chamam capitais são 7. Primeiro, soberba. Segundo, avareza. Terceiro, luxúria. Quarto, ira. Quinto, gula. Sexto, inveja. Sétimo, preguiça. Como é que a gente combate, então, os vícios capitais? Fazendo o oposto disso tudo. Faça justamente ao contrário, né? Você pega isso aqui e faça o oposto disso. Que aqui vai até dizer como a gente combate. Veja só. 959 a questão diz: como se vencem os vícios ou pecados capitais? Os vícios ou pecados capitais vencem-se com a prática das virtudes opostas. Assim, a soberba vence-se com a humildade, a avareza com a liberalidade, a luxúria com a castidade, a ira com a paciência, a gula com a temperança, a inveja com a caridade, a preguiça com a diligência e fervor no serviço de Deus. Veja só, que aqui nos educa direitinho como nós devemos combater tudo isso. E daí vai dizer aqui também, questão 961, quantos são os pecados contra o Espírito Santo? Muitas pessoas têm dúvida com isso aqui. Veja aqui o que o catecismo vai dizer. Os pecados contra o Espírito Santo são 6. Primeiro, desesperar da salvação. Segundo, presunção de se salvar sem merecimento. Terceiro, combater a verdade conhecida. Quarto, ter inveja das graças que Deus dá a outrem. Quinto, obstinar-se no pecado. Sexto, morrer na impenitência final. Como é sério aqui também os pecados contra o Espírito Santo. E daí aqui vai dizer também quais são os pecados que clamam ao céu e pedem vingança a Deus. São os pecados gravíssimos, veja só. Os pecados que clamam ao céu e pedem vingança a Deus são 4. Primeiro, homicídio voluntário. Segundo, pecado impuro contra a natureza. Terceiro, opressão dos pobres, principalmente órfãos e viúvas. Quarto, não pagar o salário a quem trabalha. Veja aqui, meus amados irmãos, então, como é sério, como nós devemos proceder na casa de Deus. Deus, Ele nos educa muito em relação a isso, Ele nos avisa qual caminho devemos seguir, que é o caminho que é Jesus. Jesus é o caminho que nós devemos seguir. João 14,6, a Bíblia vai dizer, no capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja só. Aquele que não está no caminho, que é Jesus, está perdido. Aquele que não está na verdade, está na mentira. E aquele que não está na vida, está morto. Para que você possa estar no caminho, na verdade e na vida, você tem que estar buscando uma vida de santidade. Você tem que estar buscando se afastar de tudo isso que a gente estudou aqui. Dos pecados, da inveja, da ira, da soberba, de tudo isso. Pegue os 10 mandamentos da lei de Deus e vai estudar ele, medite, faça o seu exame de consciência, busque uma confissão, busque verdadeiramente viver uma vida para Deus, porque vale a pena.
Porque Deus nos chama para a santidade. Deus quer nos dar uma felicidade que não passa. Porque a felicidade com Deus, ela não passa. Ela é para sempre. Então é muita tolice, é muita idiotice da parte daqueles que preferem viver uma vida de perdição no mundo, vivendo prazeres enganosos, prazeres que mentem para nós mesmos, porque existem esses prazeres passageiros, mentirosos, que é uma falsa felicidade. Não existe felicidade fora de Cristo. Não existe. Isso é mentira do inimigo, querendo te enganar. Não existe felicidade fora Deus. A nossa felicidade nós só podemos encontrar com Deus. Nós só podemos ser felizes verdadeiramente quando nós nos decidimos nos arrepender dos nossos erros e seguirmos o caminho, a verdade e a vida. Meus amados irmãos, que vocês todos que estão me assistindo possam compartilhar esse vídeo, não por mim, mas por Cristo. Por Cristo que nos motiva a evangelizarmos e a falarmos desse Deus que cura e que liberta, que tira as pessoas das trevas e traz elas para a luz. Jesus quer te trazer para pertinho dele. Jesus te chama para a santidade. Se a parte de tudo isso que é errado, que nós presenciamos no nosso dia a dia, a sociedade cada vez mais se perdendo, os políticos corruptos, as pessoas que se negam de fazer caridade, se negam de servir a Deus e preferem viver uma vida de perdição nas drogas, na bebida, na traição. Quantas pessoas vivem assim? É muito triste nós estarmos diante dessa realidade. Mas nós podemos mudar muita coisa se cada um de nós nos deixarmos ser usados por Deus. Se cada um de nós nos alimentarmos da Eucaristia, nos aproximarmos do sacramento, nós seremos verdadeiramente luz na vida dessas pessoas que estão nas trevas. Eu agradeço de coração a todos vocês que estão assistindo, a todos desde já que vão compartilhar, que vão curtir esse vídeo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, a Virgem Maria rogue por cada um de nós, para que nós possamos sempre estarmos buscando uma vida de santidade. Errou, caiu, levante-se. Levante-se 2 vezes mais forte e busque o arrependimento. E busque sair do erro que você está cometendo. Busque a santidade. Busque a Jesus, porque vale a pena. A igreja está lá, de portas abertas para lhe acolher. Um grupo de oração. Procure um grupo de oração na Renovação Carismática. Procure ter uma experiência com o amor de Deus. Deixe que o fogo do Espírito Santo entre na sua vida verdadeiramente. E você vai poder ver os frutos. Os frutos de uma decisão. Uma decisão de viver buscando uma vida de santidade. Que Deus abençoe a vocês. A Virgem Maria rogue por todos nós. Amém.